Eu quero fazer referência agora à época de Salomão, filho de Davi, que recebeu como herança e também da parte de Deus um reino pacificado. Ele teve alguns problemas, é verdade, pontuais com algumas pessoas, entre elas o Joabe, o Abiatar, aquele Simei, benjamita, e ele teve alguns problemas assim que resolveu com muita firmeza. E, em consequência, o seu reino teve paz por 40 anos, durante o tempo todo em que ele reinou, até a sua morte, apesar de seus erros e pecados, nos quais ele até levou quase que o país inteiro. Mas Deus o abençoou até o fim. Vamos entender ou procurar entender um pouco de razões pelas quais Deus o abençoou, apesar de seus erros. Deus está olhando para nós e nos escolhe não porque somos bons ou porque a nossa vida é correta, mas Deus tem a sua misericórdia e graça para derramar sobre nós. E quando ele derrama a sua misericórdia, não nos tratando segundo os nossos pecados, mas segundo a sua infinita bondade, então Deus pode cobrir nossos pecados e nos usar como se nunca tivéssemos pecado. Aqui está o segredo. Salomão se desviou bastante dos caminhos do Senhor, principalmente nos últimos 20 anos de reinado, na segunda metade do seu reinado. Mas ele continuou, mesmo nessa época, sendo abençoado por Deus. Aqui no capítulo 8 de 1 Reis, nós vemos que ele teve um respeito muito grande para com o Senhor, para com a obra de Deus, e fez então subir para o templo que tinha construído a Arca da Aliança do Senhor. A Arca da Aliança representava a presença de Deus ali no meio do templo, e o templo era a parte mais importante da cidade de Jerusalém, que era a capital do reino. Ou seja, no centro, a parte mais importante do país estava dedicada a Deus. Havia uma Arca da Aliança. Deus é muito sensível a estas coisas. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, dizia o salmista, e ele estava como que interpretando um ponto de vista de Deus. Deus é sensível para com a atitude que a gente tem em relação a ele. Deus estabeleceu um princípio na Bíblia: invoca-me e responder-te-ei. Todo aquele que busca, acha. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Essa noção de salvação não significa a salvação eterna, a menos que você invoque Jesus como Senhor na sua vida. Mas o tão somente clamar pelo nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, já é motivo para você ser salvo num acidente, numa situação difícil, de um assalto. Eu tenho ouvido muitas histórias interessantes de pessoas que, ao serem assaltadas, clamam pelo nome de Jesus, gritam o nome de Jesus, e na esmagadora maioria desses casos o bandido foge. Quando se invoca o nome de Jesus num assalto, o bandido foge na esmagadora maioria das vezes. Vamos entender isto. O nome de Jesus tem poder. Os bandidos também sabem disto. O diabo sabe disto. O cristão é que nem sempre sabe disto, mas deveria saber. Se acostume a sempre clamar pelo nome de Jesus. Um dia desses fui mordido por um cachorro. Verdade seja dita, na hora eu não clamei pelo nome de Jesus. E as coisas poderiam ter sido diferentes, mas a gente vai aprendendo. Nós temos que aprender. Coloque isso no seu coração, em tudo e por tudo. Sempre clame o nome de Jesus. Invoque o Senhor.
E Deus estabeleceu este princípio. Ao invocar o nome do Senhor, nós vamos ter resposta até imediata. Quando você invoca Jesus como Senhor na sua vida, isso é motivo para perdão de pecados, justificação e salvação. Quando você invoca o nome de Jesus como Senhor na sua vida. Romanos 10, 9 e 10. Bom, o rei Salomão invocou o nome do Senhor, deu a ele a honra, levou para o centro do país a Arca da Aliança. Depois ele pisou na bola, digamos assim, numa linguagem do futebol. Na hora do gol, ele pisou na bola. O Salomão pecou, se afastou de Deus, mas enquanto ele estava cheio de mulheres e outras coisas mais no pecado, os sacerdotes estavam no templo oferecendo a Deus sacrifícios e a arca estava lá. Ou seja, apesar do pecado, Deus valoriza a honra que você dá para ele, entende? E muitas pessoas estão abusando da graça de Deus. Um dia, no juízo final, elas vão receber a punição por essa atitude. Mas aqui na terra, elas vão continuar sendo atendidas. Existem igrejas que são empresas para levantar dinheiro, nada mais do que isto, mas usando o nome do Senhor. Nessas igrejas, Deus faz muitos milagres, porque eles invocam o nome do Senhor e com muita ousadia. Depois vão para o pecado e para gastar o dinheiro nas coisas do mundo. Mas na hora do culto, da reunião, eles invocam o nome do Senhor e Deus responde, porque muitas daquelas pessoas que estão ali estão com o coração sincero. Quando eles exortam, esses dirigentes, esses líderes evangélicos, principalmente neopentecostais, são muito espertos. Eles querem continuar a viver no pecado, mas eles sabem que na hora da reunião, quando eles levarem o povo a invocar o nome do Senhor, muitas pessoas sinceras invocarão o Senhor, muitos serão curados, Deus fará milagres, Deus atenderá e responderá, porque eles sabem que Deus é assim, que nunca se nega. Eles, sabendo disso, eles abusam da graça de Deus, eles usam o nome de Deus porque eles mesmos não invocam o nome do Senhor, eles invocam o dinheiro, que é o Deus deles, mas no culto, na frente do povo, eles invocam o nome do Senhor e as pessoas acreditam e Deus atende. Daí até a salvação eterna, o caminho é muito longo. Muita gente que recebe curas e milagres e até prosperidade não vai ser salva, porque eles não creram em Jesus como Senhor, eles de Jesus só querem a benção, eles não querem a salvação eterna, eles querem só a benção momentânea. E eles sabem, os líderes sabem que Deus não nega. Se a pessoa invoca o nome do Senhor, é atendida. E Salomão é o modelo desses espertalhões. Imagine você, Salomão lá numa casa cheio de mulheres, de pecado, de orgia, de carnalidade. E Deus abençoando o país inteiro, porque havia sacerdotes orando, porque a Arca da Aliança estava no seu lugar. Quando Deus enviou João Batista, enviou com uma mensagem: endireitem o caminho do Senhor. Endireitem o caminho do Senhor. Essa foi a mensagem de João Batista. Por quê? O que isso significa? A pessoa pode pecar individualmente, mas ele não deixa de dar a honra para Deus. O que acontecia? Salomão dava honra para Deus e dava o corpo dele para o pecado. Muitos hoje são crentes espertalhões que estão fazendo isto. No fundo, eles com a boca honram o Senhor, mas o resto da vida eles gostam do pecado. Evidentemente, eles não serão salvos, mas as pessoas para quem eles pregam podem receber a bênção de Deus.
Você consegue entender isso? A gente fica atordoado. Será possível que Deus não vai julgar um povo desses? A igreja cheia de falsidade, mentira, hipocrisia, espertalhões, usando o nome de Deus com outras intenções para faturar dinheiro, fama, glória, política, etc. Será que Deus não vai castigar? Aqui na terra, não. Deus pode até eventualmente fazer um juízo disciplinatório se Deus entender que tem jeito. Se Deus entender que não tem jeito, ele vai largar aquilo ali e acertar as contas no juízo final. Jesus deixou muito claro aqui: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu não vim para repartir dinheiro, eu vim para salvar. Portanto, não é hora de condenar, não é hora de julgar, é hora de salvar. No juízo final, as coisas vão ser muito diferentes, mas enquanto isto, muitos líderes estão gostando de Salomão, e Salomão é o patrono de muitos desses líderes midiáticos que estão na televisão e são famosos no meio evangélico, e você pode saber quem são eles. Muitos têm Salomão como patrono, espertalhão, dão oficialmente a honra para o Senhor e a vida para o pecado. Infelizmente, eles vão para o inferno, para a condenação eterna. Mas enquanto aqui na terra, Deus vai abençoar quando eles pregam. As pessoas para quem eles pregarem, que invocarem o nome do Senhor, vão ser atendidas. E até pessoas podem ser salvas também, se entenderem a salvação em Jesus. É assim que o evangelho vai ser pregado, por fama, boa fama ou má fama, de um jeito ou de outro. O evangelho vai ser pregado e é isso que vai acontecer, e cada vez pior. Saiba você que vem mais apostasia, mais heresia, e Deus vai continuar abençoando desde que a arca esteja no seu lugar, ou seja, desde que a honra seja do Senhor Jesus.